Bom, pessoal, tudo bom? Hoje aqui nesse vídeo a gente tem uma participação com duas pessoas assim, excepcionais dentro da segurança contra incêndio, pessoas que marcaram mesmo a segurança contra incêndio no Brasil, iniciaram, foram os grandes pioneiros da segurança contra incêndio no Brasil. A gente está falando aqui com o Coronel Maurício Ortiz e com o Coronel Albucacis. Coronel Albucacis, a gente estava batendo papo aqui agora, eu descobri que ele foi o coronel a ser promovido mais novo a comandante do estado do Rio de Janeiro. Ele foi também comandante da Defesa Civil, não foi isso? Os dois também têm uma formação bem bacana, os dois são formados em Engenharia Civil e têm uma pós em Segurança do Trabalho. Além disso, coronel do Corpo de Bombeiros também da Reserva. Sejam muito bem-vindos, muito bom receber vocês aqui no nosso canal. A gente fala sempre muito para o pessoal da segurança contra incêndio, a gente sempre fala muito sobre sobre a história da segurança contra incêndio, e receber os dois aqui hoje é muito para mim. Muito obrigado. Pode falar um pouquinho da história de vocês, de cada um, como que você ingressou, a gente estava batendo aquele papo lá, falando como que você ingressou, como você conheceu o Coronel Albucacis, fala um pouquinho da sua história. Muito obrigado pela essa oportunidade, porque eu acho muito importante esse tipo de entrevista, de depoimento, porque a segurança contra incêndio, se a gente olhar a história dela como nós vivenciamos, estudamos, ela demora a ser assimilada pela população. E também tem os interesses, às vezes, institucionais, tanto de empresa como de governo, que seguram isso e não deixam desenvolver. Então, cada depoimento desse é bom porque fortalece esse segmento que é tão importante. E eu começo sempre a falar que a nossa empresa, a Spring Segurança contra Incêndio, ela foi criada por inspiração divina. Porque tem coisas que, se lê todo o histórico da nossa empresa, coisas que aconteceram conosco, que só uma inspiração divina para nos colocar junto, estar naquele momento certo ali para poder implementar isso. Por exemplo, eu estava lhe falando que eu fiz concurso para o Corpo de Bombeiros e fui reprovado em altura. Uhum. Tive que voltar no outro ano. Voltei no outro ano, caí na turma do Albucacis e na turma do meu outro sócio, o Coronel Pano. Se eu tivesse passado naquele ano, eu não estaria junto com ele. E foi interessante que quando nós entramos, o primeiro dia que nós fomos almoçar, o nosso comandante lá, todo mundo, cada mesa que vocês sentarem, até o fim do ano tem que sentar aqui para não ter tumulto. Vai todo mundo só essa posição. E quando nós fomos cada um para uma mesa, um colega que tinha estudado no ginásio comigo disse: Maurício, troca comigo para essa mesa, eu quero falar com esse colega aí. Aí eu passei para a mesa deles, não sabiam que era eles, e sentei junto ao Coronel Albucacis e com o Coronel Pano. Aliás, era um cadete cadete Albucacis, cadete Pano. E estamos sentados na mesma mesa até hoje. Até hoje, nós estamos sempre na mesma mesa. Saímos, nos formamos, fizemos faculdade, fizemos pós-graduação, e todos os nossos eventos, nossos projetos, tudo nós estivemos juntos. Estamos juntos até hoje, precisamos de estar juntos durante, ainda até o fim da nossa vida, sempre produzindo alguma coisa. Agora, para falar sobre a engenharia de incêndio, no Brasil, e também acontecem coisas que fomos colocados ali para esse momento, não só nós ficarmos sentarmos juntos naquele dia. Quando saímos da academia, cada um foi transferido para um quartel diferente. Uhum. E naquele momento, nós queríamos fazer engenharia, porque o que aconteceu? O Corpo de Bombeiros é uma instituição, sempre foi uma instituição muito reconhecida pela população, mas era uma instituição basicamente combativa, preventiva. Não tínhamos a consciência de prevenção. Tinham pessoas lá que há dezenas e dezenas de anos vinham estudando legislações do passado, de outros estados, de outros países, e não conseguiu desenvolver. Uhum. Então, ela era só, na verdade, eram poucas pessoas, não tinham o estudo que nós tivemos como engenheiros, elas não conseguiram implementar aquelas ideias. E a prevenção contra incêndio, se a gente estudar, ela é só efetiva quando tem um grande evento. Provavelmente, a partir de agora, desse evento do hospital, vamos ter novas posturas aí, mais específicas, melhores.
Dá para acompanhar bem. Cada incêndio tem um avanço. E quando nós estudamos lá como cadetes, nós vimos que tínhamos um cargo de engenheiro na corporação. Então, nós vamos fazer engenharia, que nós passamos para esse cargo e vamos desenvolver a engenharia de incêndio no Brasil, que não existia. Existiam algumas das empresas internacionais que dominavam o mercado e o que elas cobravam era tão alto que inviabilizava... O padrão era muito alto. Inviabilizava a segurança contra incêndio. E só que não tínhamos, nós trabalhávamos dia, não tinha engenharia à noite. E naquela época veio uma instituição de ensino que queria colocar uma faculdade de engenharia à noite. E foi no Corpo de Bombeiros para pegar as informações, o que eles precisavam fazer, a legislação, o que existia. E nessa época encontrou lá o nosso outro sócio, que não está aqui, o Coronel Gupano. E ele disse, ligou para a gente imediatamente, aquela faculdade vai viabilizar agora, vai sair uma faculdade. Então, reunimos o grupo de novo, fomos fazer faculdade juntos, nos formamos engenheiro. Então, você vê a conexão. Nós sentamos juntos, fizemos aquela amizade, depois nós fomos separados e voltamos pela faculdade. Nesse ínterim, houve aqueles grandes incêndios de São Paulo, Joel, Mandaue, Caixa Econômica do Rio de Janeiro aqui, que pouco se fala do incêndio da Caixa Econômica, mas foi um incêndio de tal violência que 2 lajes, 2 andares chegaram a ceder a laje. E nós sempre participamos dos incêndios, buscamos ir aos incêndios para ter conhecimento. Naquela época, eu e o Coronel Pano saímos, fomos para esse incêndio, quase morremos no incêndio, mas tivemos vários conhecimentos, como vários incêndios que nós, sempre que tem incêndio, nós vamos, participamos e colhemos o conhecimento. Porque nós não tínhamos, como hoje em dia, o meu neto tem curso na Inglaterra, curso nos Estados Unidos, tem curso, mas nós não tínhamos isso, não tinha nem quem passasse para a gente. Então, nós fomos aprender na prática. Então, o que acontece? Com o nosso conhecimento de engenharia, como nós começamos a estudar, começamos a dar palestras. Nós dávamos palestras, formávamos brigadas voluntárias, e houve que o governo federal resolveu criar o Banco Nacional de Habitação, o BNH, ali na Avenida Chile, e queria que o prédio dele fosse um prédio moderno, para dar exemplo para a construção civil. E contrataram as empresas, quando eles viram os preços das empresas que forneciam na época, aquelas internacionais, eles viram que não dava para fazer. Então, eles foram ao corpo Isso a gente está falando em qual ano? 1966, por aí, né? 66. Nós entramos em 64, 66, 66. Eu tenho que ver essas datas. As datas exatamente, eu sei a faixa mais ou menos, porque nós entramos na escola em 64, saímos em 66, deve ser 68 por aí. Mas aí aqueles construtores e projetistas foram ao Corpo de Bombeiros, porque era uma empresa só de militares. Tinha, você lembra disso? Almirantes, generais e brigadeiros, mas top de linha das Forças Armadas, diretor do IME, entendeu? Eu tinha um almirante lá que há 50 anos atrás falava, vocês têm que estudar mandarim, porque é o futuro. O cara, 50 anos atrás, falava do mandarim. Cabeça deles era um top de linha. E a empresa, o diretor dele, principal, era um coronel da aeronáutica, o Gustavo Borges, que ele tinha o conhecimento de ISO, que não era ISO naquela época, mas os conhecimentos de padronização. E nós aprendemos isso tudo com eles. Então, eles foram no Corpo Bombeiro, o comandante do Corpo Bombeiro era um coronel do Exército. O diretor de engenharia nosso era um engenheiro general do Exército. Então, vamos lá resolver isso. Chegaram lá, o general disse, só que eu estou diretor, mas eu não entendo nada disso. Mas tem os 3 rapazes aí que vivem dando palestra, estudam isso aí, conversa com eles. Eles conversaram e disseram, vocês podem fazer isso? Eu sei fazer. Vocês só precisam nos dar o apoio, precisamos das normas,
Então, eles traduzem as normas, naquela época nós não falávamos inglês, traduzem as normas, que nós fazemos isso. Eles fizeram isso e nós fizemos o projeto de um andar tipo, o prédio já estava, a estrutura praticamente pronta, instalamos detetores, sprinklers, e eles fizeram o teste de acordo com os padrões da norma americana e funcionou tudo. Funcionou tudo, fizemos o prédio todo. O construtor que terminou ali foi fazer Praia do Flamengo 200. Praia do Flamengo 200 já foi a equipe toda, fizemos Praia do Flamengo 200. Saiu dali, fomos fazer Rio Sul. Aí fizemos o Rio Sul, que é uma história toda fantástica. O Rio Sul, a engenharia de incêndio, de prevenção, de uma maneira geral, não tem noção do que o Rio Sul representa na segurança contra incêndio para o país. Vou falar um pouquinho dele depois, mas vou falar mais um pouquinho. Disso nos chamaram para fazer um shopping em Brasília. Fomos lá fazer um shopping. Então nós começamos a nos colocar no Brasil todo. Nesse íntere, também a Caixa Econômica tinha pego fogo, foram ao Corpo de Bombeiros também procurar orientações. E mais uma vez nessa orientação divina, eu estava também naquele local onde eles foram naquele dia. Então, nos pegou a mesma equipe, entendeu? Então, você vê que cada vez que se procurou alguém, fomos lá e fizemos a assessoria, criamos toda a segurança da reestruturação da Caixa Econômica. E o que aconteceu no final? Tudo pronto, eles disseram, agora precisam treinar os funcionários da Brigada Voluntária. Treinamos a Brigada Voluntária. Quando terminou aquela brigada, nós toda hora tínhamos que ir lá treinar, porque é transferido, todo mundo transferido, acabou, toda hora acabou a brigada, ele faz de novo. Então, o diretor de lá resolveu, vamos fazer uma brigada de incêndio. Nós sugerimos isso aí. Vocês não têm guarda de segurança? Pô, faz uma brigada de incêndio. Permanente. Eles fizeram uma licitação, nós participamos, ganhamos a concorrência e ficamos lá há quase 30 anos. E o que aconteceu? Criamos a primeira brigada de incêndio. Quando nós ganhamos, foi uma coisa muito interessante, vocês ganharam, começa a semana que vem. Mas como? Nós não tínhamos uniforme, não tínhamos nada. Fomos rapidamente, uma semana, recrutar pessoas para ir, saímos comprando, no dia que nós fomos entregar, nós saímos comprando roupa para as pessoas, bota no lugar, roupa para chegar no... Não tinha nem brigadista. Não tinha. Nós saímos montando, o pessoal treinamos lá, nós dávamos um treinamento, ficamos muitos anos dando treinamento na cobertura do prédio, fazíamos lá umas bandejas, colocávamos fogo, e treinamos uma brigada e criamos um padrão de brigada. Olha isso. Isso foi copiado por todo o Brasil depois. Isso daí é que ano, mais ou menos? Isso foi em 72, não foi? 70. Por aí, 72. Oficialmente, quando vocês colocaram o primeiro, naquela época, brigadista, né, assinaram a carteira, foi em qual ano? Olha... Foi só para isso, só para prevenção e combate a incêndio. Mais ou menos. Deve ter sido em 79, por aí. 74. Mais ou menos isso. Acho que 74. É só para vocês entenderem da dimensão desses dois que estão aqui do meu lado. Eles falaram da história da primeira instalação de sprinkler de detecção de fumaça e falaram da história da primeira brigada de incêndio exclusiva para prevenção e combate a incêndio. O Coronel Albucacis, eu conheci ele lá a primeira vez, eu vi pela primeira vez lá em Brasília. Ele, em algumas palavras, ele resumiu tão bem a prevenção e o combate a incêndio para o bombeiro que estavam ali. Naquele momento, a gente estava discutindo a regulamentação da Lei 11.901, lá na Câmara dos Deputados Federais. E o Coronel Albucacis falou, assim, com acho que 5 palavras que ele usou, pouquíssimas palavras, de uma forma tão direta, qual era o papel do bombeiro civil dentro do Brasil. Tudo bom, Coronel? Fala um pouquinho da história do senhor também, como que o senhor viu toda essa modificação, como que foi para o senhor aí essa implementação da primeira brigada, o primeiro projeto? Pode falar um pouquinho. Primeiramente, é importante cumprimentar todos vocês e dizer que é uma alegria muito grande você criar essa oportunidade da gente discutir assuntos de tamanha relevância e que ele transcende muito mais a parte material. Verdade. O ser bombeiro, eu acho que é uma coisa fantástica. Isso.
tanto bombeiro militar quanto bombeiro civil, nós ganhamos para fazermos o bem, para salvarmos vida. Então, nós temos que dedicar a nossa vida para essa causa. Nós hoje mesmo vimos a imprensa noticiando que um senhor e uma criança ficaram presas. Tivemos na semana passada e também no hospital que a fumaça, e com os 2 eventos morreram 12 no primeiro no hospital e o de ontem, um senhor e uma criança. Vocês veem a agonia, a aflição da pessoa no meio da fumaça, querer respirar e não conseguir. E aí a gente vê a importância do bombeiro. E a gente vê a importância do bombeiro civil e do bombeiro militar. E a gente consegue visualizar muito bem que hoje, com o problema de trânsito, com o problema dos riscos, com o problema do tamanho das edificações e seus riscos, a gente não pode querer ter só o bombeiro militar. Isso. Nós precisamos de alguém de pronta atuação. O problema do hospital foi, em 8 minutos, já estava a fumaça tomando. Dependendo da localização do quartel e do trânsito, o bombeiro leva 15, meia hora para chegar. Então, o bombeiro civil é imprescindível. Mas a gente vê também que não é só ter o bombeiro civil, a importância de nós termos todo um treinamento e um planejamento para existir aquele bombeiro civil. Não é um bombeiro civil de qualquer jeito. Não adianta ter um homem em pé, um homem fardado ali. Ele tem que conhecer muito bem o planejamento, conhecer os riscos daquela edificação, quais são os pontos vulneráveis, como é que eu vou atuar, o entrosamento dele com as equipes. Tem equipe de eletricista, equipe de bombeiro hidráulico. Então, uma série de quem vai, por exemplo, tomar a decisão de evacuar o prédio, de fazer o escape. Quem vai coordenar tudo isso? Se eu tenho 2 bombeiros numa edificação, o bombeiro ele vai tentar identificar o foco do incêndio, ele vai pegar um extintor ou ele vai tomar uma decisão para evacuar o prédio. Isso. Então, eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que ter toda uma equipe treinada. E isso é um momento de reflexão nosso, inclusive, de que não basta só o bombeiro civil e o bombeiro militar. Eu tenho que ter a responsabilidade de ter um planejamento e eu tenho que ter a experimentação desse planejamento. Eu tenho que fazer essa experimentação, a simulação do evento para que facilitem as coisas. E com isso nós vamos vendo que outras medidas são necessárias. E a gente pode, de sã consciência, dizer que, infelizmente, nós não estamos preparados ainda, apesar de termos o bombeiro militar, apesar de termos o bombeiro civil, nós não estamos ainda com essa consciência, principalmente dos empresários responsáveis pelas edificações, dessa importância dos planejamentos e da experiência e da experimentação desses planejamentos. Tem que colocar, tem que fazer evacuação. Tem que ter identificado as lideranças, porque eu tenho que ter alguém que vá julgar o fato. Eu tenho que ter todas essas informações chegando a mim e depois eu tenho que tomar decisão. Conseguir interpretar e tomar decisão. Tomar decisão. Então, nós estamos num estágio melhor, porque nós já temos o bombeiro militar e nós já temos o bombeiro civil, mas falta muito para chegarmos à responsabilidade do planejamento e da experimentação para que tudo funcione perfeitamente. E eu volto a dizer, a importância do bombeiro como um todo é muito grande. Nós temos uma missão que transcende a parte humana. Espiritualmente, nós fazemos parte dessas pessoas que se dedicam a sua vida para salvar vidas e salvar bens. Quando a gente olha para as normas, tudo pronto, né? E ainda a gente questiona, só isso daqui é só isso. Hoje a gente questiona já para aprimorar. Mas antes de vocês trabalharem, teve os incêndios, teve grandes incêndios. O primeiro foi lá o Gran Circo Americano, em 61, né? Depois teve em 72 o Andraus e em 74 o Joelma. O primeiro código contra incêndio foi do Rio de Janeiro. Vocês participaram, criaram esse Código contra Incêndio e Pânico.
Mas antes, como que era antes? As pessoas buscavam o Corpo de Bombeiros para orientar as instalações? Como que acontecia isso? Na verdade, as pessoas não buscavam. O Corpo Bombeiro que sempre foi protagonista disso. Tínhamos antigos oficiais lá que não tinham o nosso estudo que nós tivemos de engenheiro, mas eram dedicados, estudavam, buscavam nas normas de outros países o que existia. Então, cada um que vinha escrevia um pouquinho. Uhum. Na nossa época que nós estivemos lá, que nós entramos, houve um trabalho mais coletivo de juntar todos esses conhecimentos e formalizar um código, num código. Por exemplo, eu falava ainda agora que o andamento das legislações segue os incêndios. Segue. Né? Você vê que em 1937 foi a primeira, era ainda Rio de Janeiro, era a capital do país, e fez a primeira legislação de incêndio, com vários erros. Era até pior, porque passou a se obrigar a ter uma canalização preventiva com mangueira, mas tinha um registro em cada andar que fechava em cada andar. Quer dizer, tinha a canalização, tinha o registro para abrir a mangueira e tinha um registro em cada andar. Claro que aquilo tinha sempre um fechado. Travava tudo. Então, mas aconteceu, quer dizer, isso foi se corrigindo. Quando houve os incêndios do Hotel Serrador, se criou as escadas, obrigar as escadas a ter lanche reto. Então, cada incêndio vai dando, infelizmente, tem que ver esses incêndios, vai se criando, porque cada vez que você faz uma escada em ângulo reto, que bota uma porta corta-fogo, que você bota uma anticâmera, você está tomando espaço, e o espaço custa dinheiro. Custa isso. Né? Então, se você coloca num hotel que tem que ter 2 escadas, você praticamente tomou daquele empreendimento uma suíte de cima a baixo. Isso dá um prejuízo para o empreendedor. Então, existem forças muito, muito grandes contra isso. Quando nós cuidamos do código, que eu vou falar já como é que aconteceu isso, a gente se reunia com pessoas da ABNT, da Petrobras, da Companhia de Gás, por exemplo, a turma da Petrobras e da Companhia de Gás tinha os seus interesses, que estavam olhando no futuro, se acontecer essa legislação agora, como é que eu fico? Então, isso tudo impedia de acontecer. Aí, por sorte, vamos dizer sorte, né? Em consequência dos incêndios grandes de Andral, Joelme, aqui no Rio de Janeiro, a Caixa Econômica... E teve o Astória também. O Astória também. O Astória, verdade, o Astória. Foi aqui na Carioca, né? Na Carioca. O governador do estado era nomeado pelo governo federal, era um almirante. Então ele perguntou, quando viu aquilo tudo, foi ao Corpo de Bombeiros, o que a gente pode fazer? E, mais uma vez, aquela coincidência, que nós estávamos lá naquela função, e eles, então nós temos isso aqui pronto, pegamos aquilo ali e mandamos para ele. E o governo militar tem as suas desvantagens e suas vantagens. A grande vantagem é a seguinte, executa. Entendeu? Mandou fazer, baixou o decreto para fazer. Esse durou até esse ano agora. Foi. 40 anos de código. Quer dizer, tem as suas fraquezas, não tinham, mas funcionou até hoje. Eu tenho uma professora que me orientou no projeto final, ela era uma fã do Código contra Incêndio e Pânico do Rio de Janeiro. Era uma fã, sabe? Ela projetou muitos prédios aqui no Rio. E ela falava assim, professora Valéria, ela falava assim, Fabrício, não tem legislação nenhuma igual ao do Rio de Janeiro, né? Não tinha nada, ninguém fazia nada. O Rio de Janeiro tem que ser reconhecido disso daqui. Não é possível, todo mundo copiou esse negócio, agora quer... Não é assim, o Rio de Janeiro, ela é uma das primeiras inscrições da Engenharia Industrial da UERJ. Aí ela tinha um orgulho absurdo da corporação do Corpo de Bombeiros Militar. E hoje, falando com o senhor... E esse código é como a Constituição lá americana, ele é enxutinho. Entendeu? Depois disso está crescendo, cada estado copiou, todo mundo, isso foi como se fosse um dominó, aquele dominó que é cinético, você derruba. A mesma coisa parece isso. Isso foi copiado em todo o Brasil e cada um quer inventar mais um negócio, quer colocar mais um apêndice. E isso é que complica. Se queremos colocar... E o nosso código, por isso que ele foi eficaz. Nós fizemos na época um estudo
que se não tivesse o código, nós hoje tínhamos 40 mil incêndios, 50 mil incêndios no Rio de Janeiro, pelo crescimento da população acompanhando a curva, e isso caiu, era de 4 mil, caiu e se estabilizou em 3 mil e pouco, não sei quanto é que dá Tem atualmente. um professor colombiano, mas ele dá aula numa universidade australiana, o professor José Toreiro. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre a instalação de um código e esse declínio dos incêndios, e quando começa a população, não é que nem cresça, mas que a população começa a perceber grandes incêndios novamente, exige das autoridades um novo código, e aí entra um novo código, cai de novo esses acontecimentos. É importante também a gente frisar o seguinte, o Corpo de Bombeiros, quando ele foi criado para combater incêndios. Combater, isso. Aí, as grandes dificuldades para combater incêndio, com as próprias técnicas existentes naquela época, com as viaturas, etc. Então, ele foi criando normas, treinamentos, técnicas, etc. E aí chegou um ponto que começaram os bondes, começaram os veículos a chegarem, e aí já começaram os acidentes de automóvel, e aí o Corpo Bombeiro ele era chamado, aquele Corpo Bombeiro que era para apagar fogo, ele era chamado para acidente de carro, para bonde, etc. Então ele já começou a desenvolver um trabalho de salvamento. E aí começou o salvamento. Então, tinha um grupo também abnegado que começou a estudar isso e criou o Serviço de Salvamento e Proteção, que foi crescendo e hoje deu origem ao Grupamento de Busca e Salvamento. Então, essa evolução, o bombeiro ele não tinha subsídios, vamos dizer assim, para pensar em legislação. Nos nossos cursos de formação, nós tínhamos o básico de prevenção de incêndio, mas não tinha um grupo que se dedicasse exclusivamente a isso. Até porque o básico nós já tínhamos, que eram os extintores, a canalização de incêndio. E nós já sabíamos, o Corpo Bombeiro já sabia que existia sistema de sprinkler. Só que o sistema de sprinkler, o projeto era inviável pelo seu custo, só era feito ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos, e esses equipamentos eram caríssimos, então não existia possibilidade. Por mais que se quisesse colocar uma norma mais atuante, você não tinha recursos econômicos dentro do Brasil para poder fazer isso. E depois vieram os detetores, que esses aí também são caros, né? E então isso tudo é um processo de desenvolvimento do Corpo de Bombeiros, um problema cultural e o empresário entrando... É um questionamento muito grande das pessoas que às vezes fazem, né, para mim, e eu já fiz alguns vídeos falando isso, da questão, como que o Corpo de Bombeiros faz uma lei e ele mesmo fiscaliza? É interessante que nenhuma outra empresa, por exemplo, a ABNT na época, teve essa desenvoltura, ou uma empresa que seja sem fins lucrativos fosse criada, não, teve que ser força do Corpo de Bombeiros. Eu acho que foi uma resposta imediata e que ainda continua sendo eficiente, muito eficaz. Não pode se destratar e jogar isso para escanteio. Eu acho que esse trabalho todo lá atrás, ele dá resultados hoje. Né? Mas existe um outro aspecto, porque a ABNT, grupos de empresários que se unem para fazer uma legislação. Isso. E normalmente tem o interesse dos equipamentos que eles produzem, eles fabricam. Já o Corpo Bombeiro está numa postura diferente. Ele vê o incêndio acontecendo, ele vê a causa do incêndio, ele vê como combate o incêndio. Então, a visão dele é de outro ângulo. Ele já vê a nível preventivo e totalmente desprendido do que eu vou colocar ali. O que existe melhor para aquilo. Só quem participou, né, de um combate a incêndio sabe o que está escrevendo. Né? Sabe o peso do que está escrevendo, na verdade. Né? E na nossa época tinha incêndio grande todo dia. A gente tirava serviço de incêndio como capitães, eram 5 incêndios por dia e braseiro. A gente chamava de braseiro. Então aquilo ali era importantíssimo. E aí a gente vê a responsabilidade que a gente tinha, porque os equipamentos tinham que ser verificados. O pessoal tinha que estar treinado, porque você já chegava, já estava gente lá na escada, na sacada querendo pular, então uma série de coisas, e tinha que estar com o equipamento funcionando. Então isso aí dava um desespero e não tinha equipamento. Muito distante. Aqui no Rio, como que vocês perceberam os incêndios que aconteceram em São Paulo? 72 e 74, né? Andraus e Joelma.
Como que vocês perceberam? Como que foram o trabalho? E aí que todo mundo começou a se mexer para levantar o possível? Não é só aqui no Rio, foi todo o Brasil, Eu todo acho que o mundo, mundo, né, todo foi impactado foi. pelaquilo ali. Mas tem coisa que a gente percebe muito bem, a velocidade do fogo e hoje nós falamos em termos mais técnicos aí, mas naquela época nós observávamos o seguinte, tem um lance de uma pessoa que está salvando a filha, está descendo a filha pela janela para pegar ela lá embaixo, e se você vê a cena, você olha o prédio no andar, o fogo está começando a pegar lá naquele começo do prédio. Quando ele consegue, só aquele tempo que a gente leva para segurar a filha dele de um andar para o outro, assim, uma coisa descendo devagarzinho, o fogo já chegou nele ali. A velocidade do fogo. Aquilo foi muito importante para a gente sentir a velocidade do fogo. Nos materiais de acabamento. Nos materiais, teria muito importante. Então, cada incêndio tem a sua... E eu falava ainda agora do Rio Sul, que nós projetamos o Rio Sul. O Rio Sul foi projetado antes da legislação de bombeiro. Tem tudo o que a legislação de bombeiro tem, do código tem, apesar de não ser obrigado na época. Mas como nós demos assessoria, nós demos todas as orientações. Até aquela fachada deles ali, que a gente pensa que é enfeite, aquilo tem um propósito do fogo não passar para dentro do prédio. Que tem, tudo foi estudado. Compartimentação horizontal, né? Com beiral aí? Exatamente, tudo beiral externa para o fogo não se propagar. Olha, hoje que as pessoas estão discutindo o uso de beiral, se você olhar em grandes workshops de arquitetura e urbanismo, hoje as pessoas falam desse tipo de proteção, né? Olha quanto tempo... Nós tivemos um incêndio aqui qual foi o incêndio daquele Vale do Rio Doce? O prédio de vidro, ele queimou de cima a baixo, acabou. Por quê? Porque o fogo saía, ia para a fachada, quebrava o vidro de cima, passava, e por outro lado uma falha também arquitetônica, que tem que se ter muito cuidado, que na hora de fabricação, da edificação, né, da construção, faz as lajes e depois vem com os perfis metálicos. E depois vem com os tapetes. E aí, entre a laje e o vidro, ficava aberto. Quando o fogo de baixo vinha, ele pegava fogo na madeira, que ficava para aparar o tapete, e no tapete passava por dentro e também por fora. Então, se você não tiver cuidado com a compartimentação horizontal para não passar, ele vai... Foi o que aconteceu nesse edifício. Esse incêndio é também bastante importante para a gente estudar. Que ano foi esse, mais ou menos, em Vale? É difícil perguntar. De cabeça, assim... Antes, depois da Joelma? Antes, depois do Joelma? Foi depois. O prédio tinha brigado e tudo. Esse incêndio, a característica dele foi um incêndio que desceu, que o fogo desceu. O fogo subiu, o fogo desceu. Porque queimava as cortinas, a cortina caía naqueles pedaços e caíamos de baixo, foi descendo fogo ali e foi colocando fogo. Então, são coisas... Eu também, nesse incêndio, eu cheguei, me lembro que eu cheguei com o meu motorista e fomos ver o que... Como sempre, vamos lá, vamos estudar o que está acontecendo, por que o fogo está descendo. E quando eu cheguei mais dos 3 andares, o fogo já estava chegando ali. E nós vimos que a equipe toda que nossa estava lá em cima ia ficar preso. Descemos correndo para pedir uma escada, para mudar de local. E quando eu cheguei no térreo, o meu motorista estava todo tomado de fumaça, do primeiro para o térreo, e ele refugou e voltou. E eu falei para ele, vamos porque nós subimos por essa escada, ela é toda revestida de pastilha, não vai ter fogo lá. Nós vamos, prende a respiração e passamos. Ele ficou, eu saí e desci a escada, aquele último lance, e saí na rua e pedi para deslocar a escada que estava lá, coloca aqui que vai salvar esse pessoal que está preso lá. E foi só o tempo de armar a escada, isso aí tem até fotos da época no jornal, a escada tinha que ser fixada, para poder, você arma a escada mecânica e fixa, porque senão ela cai. Se você subir ali, vai fazer uma alavanca. Quando nós colocamos a escada lá, chegamos na janela onde estavam os bombeiros saindo, a escada não estava ainda totalmente fixada. Nós tivemos que correr uma opção de gente e fazer contrapeso, subir em cima do carro para fazer o contrapeso, que senão a escada ia tombar, ia morrer aquela turma toda. Foi uma coisa de... Agora, isso tudo é experiência que a gente conhece, pega Outro dia o meu neto fez um artigo para uma revista sobre evacuação.
de prédio, evacuação não de prédio não, foi sobre rescaldo. E ele ouve as minhas histórias, essas histórias nossas, todos meus filhos, todos eles são bombeiros também, porra, ouve essas histórias nossas o tempo todo. E ele fez um relato que eu fiquei bobo, como é que ele guardou essas experiências todas. Que a gente pensa num rescaldo, o fogo já acabou. A importância do rescaldo é muito importante, mas quem é que passa isso adiante? Quem é que, a não ser nós que vivenciamos aquilo ali, né? São coisas... Então, esse aprendizado também nós levamos para fora. Esse aprendizado está da nossa empresa, ela tem se levado... Nós já treinamos mais de 10 mil bombeiros civis. Olha isso. Que saíram da nossa empresa, todos eles arranjam emprego fora e fácil. É importante falar disso, né? Da importância desse treinamento, dessa base de treinamento dentro da empresa para sair. Porque há uma discussão muito grande, que a NBR orienta 210 horas, no Rio de Janeiro 80 horas. Mas não basta só um resultado de horas. Você pode dar 1000 horas para a pessoa, mas se você não der uma orientação do que ele deve fazer, como num treinamento, né? E como que vocês tratam isso, essa percepção de formação, essa percepção de colocar um bombeiro, essa responsabilidade? Porque mesmo que ele não esteja trabalhando dentro da empresa, num outro momento, numa outra empresa, ele pode estar salvando um montão de vidas. Nós, como empresários, chegamos a um ponto, tanto como empresário, aliás, dentro da corporação ainda, que nós saímos da área de técnica, de treinamento, e fomos para a área de administração. Na Corpo Bombeiro nós fizemos uma administração, a administração do Bucacis é bastante conhecida disso, pela inovação, pelo crescimento, pelo que nós conseguimos. Mas na administração nós sabíamos como fazer, a nossa experiência como empresários, como bombeiros, como engenheiros, levamos isso para a corporação e foi um sucesso. E levamos isso também para dentro da nossa empresa como? Treinando novos. Nós temos funcionários lá da empresa, que vocês conhecem, por exemplo, o Carlos Henrique, que tem cursos em várias partes do mundo. Esse é um ponto que eu sempre falo, assim, cara, a empresa leva uma pessoa para fora, para treinar fora e traz esse conhecimento para dentro. Quem faz isso? Qual a empresa que faz isso? Não é só um, são vários. Tem um agora que saiu saiu da empresa, arranjou emprego numa grande empresa aí, que tem vários shoppings. Quem trabalha na empresa, agora a gente sabe que isso nós estamos levando segurança, conhecimento para todos, levando o nome da empresa. Quando um homem desse sai da nossa empresa, vai trabalhar numa outra, ele está levando o nosso conhecimento, mas está levando o nosso nome também. Isso aconteceu muito claro quando nós fomos, pela primeira vez, há 15 anos atrás, fomos prestar serviço para a Petrobras. Houve uma concorrência para a brigada de incêndio, e nós entramos lá, eram 30 homens, 2 bases grandes na Petrobras, e o gerente de lá, gerente geral, que não acompanhou aquela concorrência, porque a Petrobras é muito grande, mas quando ele soube que estava vindo lá 30 homens lá, ele quis, antes de implantar, ele quis que nós fizéssemos uma palestra sobre a nossa empresa. Nós fomos falar sobre brigada de incêndio, que era o que nós fomos contratados. Aí falamos que nós fomos fundadores da SOBES, da Sociedade Brasileira de Engenharia de Incêndio, que nós éramos engenheiros de segurança no trabalho. Ele começou a ver, ele viu que ele precisava daquele conhecimento, não para a brigada de incêndio, ele precisava mais ainda, ele precisava para a área de SMS, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, que estava tendo uma importância muito grande em termos internacionais, que as empresas tivessem esse conhecimento. E nós tínhamos aquele conhecimento. Então, eu tenho fotografia do nosso carro, né, nosso carro escrito assim, Brigada de Incêndio. Na outra semana ele está, Segurança Industrial. Era o mesmo bombeiro, só que ele sabia, que nosso bombeiro sabia mais. Ele não sabia só apagar fogo, ele sabia olhar o equipamento, como é que é a segurança, como é que se a tomada está bem aterrada, se a escada está bem fixada. Então, o equipamento do homem estava de acordo com a luva, então ele tinha um conhecimento de segurança no trabalho que era para o trabalho dele de bombeiro. Mas isso, passando aquilo para o que eles precisavam, e nós viramos referência dentro da Petrobras. Nosso conhecimento se espalhou de uma maneira, e espalhou para o Brasil inteiro. Hoje nós estamos em todos os estados do Brasil com isso. É importante falar isso também sobre esse conhecimento de elétrica, por exemplo.
quando a gente discute a formação do bombeiro civil, né, como que o bombeiro civil tem que ser formado? E aí vem muitas orientações americanas, daqueles bombeiros públicos lá que vão atender o combate a incêndio. Acontece que tem essas particularidades aqui no Brasil que a gente não percebe, mas, por exemplo, liberação de trabalho a quente, quem vai fazer? Acaba sendo bombeiro civil. Ou técnico de segurança que acaba sendo supervisor da brigada de incêndio dos bombeiros civis e vai lá liberar aquele trabalho a quente. Trabalho em altura. Então, esse eixo, trazer isso tudo da NFPA não é possível. É o que eu cito muitas vezes também, e o Jefferson sempre me acompanha, ele vai falar que sim, é a CNPP, que é uma agência francesa que orienta a formação do bombeiro. Então, tem aquele bombeiro que é formado lá, aquele básico, aquele técnico e aquele superior, que de acordo com onde ele vai trabalhar, ele vai se especializar. E vocês fazem isso já com muita maestria, né? Muita maestria. Isso. Não tem como dissociar o nome da empresa deles da história da segurança contra incêndio e dessas duas grandes autoridades no assunto, porque é impossível, está tudo atrelado. O crescimento da segurança contra incêndio, a implementação do primeiro Código de Segurança contra Incêndio, está tudo atrelado. Então a gente tem que ouvir, dá para ouvir aqui durante muito tempo. Agora eu falava do Rio Sul. O Rio Sul foi o primeiro shopping, realmente shopping, com aquela concepção de shopping, e nós trabalhamos desde o começo. E apesar de ter, como eu falei, a segurança dele, se você pegar o código de hoje, o Rio Sul tem mais segurança do que existe atualmente. E não tinha o código naquela época, mas nós assessoramos nisso. Mas teve seus incêndios graves, inclusive, quer dizer, e graves em termos de imagem. Por exemplo, nós tivemos um incêndio lá que pegou talvez 20 metros quadrados de fogo, mas a fumaça era num depósito de plásticos e óleo de cozinha. Uhum. Aquilo, quase que instantaneamente, cobriu era no final de corredor, cobriu aquilo tudo de fumaça e a brigada já não chegou lá. Porque nós indicávamos que a brigada tivesse máscara, tivesse cilindros, e o empreendedor naquela época só via despesa nisso. E aquilo ali serviu de exemplo. Hoje em dia é obrigatório, todo shopping tem que ter o equipamento perfeito, roupa de aproximação, bota, cilindro, todo completo, luva, todo para poder combater o incêndio. Então isso virou aquela experiência virou uma experiência negativa, virou um ensinamento. Naquela época nós vimos também que a fumaça tomava tudo e nós não sabíamos o que acontecia. As portas de cada shopping eram toda fechada, aquela chapa de aço. Era que nem na rua, você fechava aquela porta, você não via o que estava lá dentro. Se tinha um fogo numa sala aqui, ele vinha pelos se propagando a fumaça, nem fogo, a fumaça, e saía a fumaça numa outra sala, Então a gente arrombava aquilo ali para saber que não tinha fogo aqui. Entrava por um aerofuso, passava pelo duto, saía em outro lugar que não tinha fogo. Que é aquilo ali? Daquilo ali virou que hoje você vai em qualquer shopping, todas as portas, embora já são vazadas. Você vê o que está acontecendo. Então você tem um alarme de incêndio, o detetor acionou, mas às vezes não foi naquela loja. Mas você passa e vê onde é que está realmente o fogo. Aquela escuridão que nós tivemos, nós não, porque nós vivemos isso nos combates a incêndio, nós sabíamos disso. Mas que o público, de uma maneira geral, foi vivenciar, que a gente falava que a iluminação tem que ser embaixo, a de segurança embaixo, porque aquilo cobre totalmente e a iluminação, os avisos. Então, nós sabíamos que tinha que ser. Hoje em dia se faz É isso que eu ia falar. Isso tudo nasceu lá com a gente. Não, e assim, isso daqui foi alastrar agora, depois do World Trade Center. Porque foram pesquisas que foram feitas pelas universidades, pelas universidades americanas e apontaram que as sinalizações e a iluminação seria muito importante se fosse base. Nós já preconizávamos isso aqui há 30 anos atrás. No edifício Andorinha nós escapamos por baixo. Isso, me conta do evento aí, do edifício Andorinhas. O edifício Andorinhas também, assim, eu trabalhei lá durante uma época, depois de ter reformado, ainda tinha aquela coisa de fantasma lá e tal. Mas a gente tem muita história ali do Rio de Janeiro, da parte de segurança contra incêndio dentro do edifício Andorinhas. Me conta aí o que vocês fizeram, onde vocês estavam naquele momento. Eu era comandante do quartel de Humaitá. E vim com o meu pessoal trabalhar aqui
no incêndio, que já estava, quando nós chegamos, já quem tinha que morrer já estava morto mesmo. Nós tivemos que trabalhar mais na extinção do incêndio. Mas uma coisa importante ali é que quando nós entramos no prédio, nós observamos isso, se as pessoas tivessem tido um pouco mais calma, elas teriam escapado muito próximo, porque elas se focaram em sair pelaquela porta que estava trancada, quando elas podiam ter saído pelo telhado mais próximo. Então, a importância da gente ter calma... É a falta do planejamento. Do planejamento, plano lá de do escape. plano. Se tivesse um plano de escape, Se tivesse plano de Do plano de escape. escape. mas isso tudo serve para que a gente... Por exemplo, esse incêndio que houve do hospital aqui, Hospital a Badinha. gente vê que a gente não tinha um planejamento ali. Mas a gente observa que foram tomadas medidas provisórias de improviso e que elas, se elas forem bem administradas, elas se tornarão processos de segurança. Por exemplo, eu estava em casa, quando eu estava olhando, quando eu dei a sorte de ver aquele incêndio ali, eu falei, poxa, a gente tem que preparar garagens. Tá? No outro dia, fala que houve garagem, que houve... Então, esse planejamento pode ser adredemente preparado. Uhum. Você pode saber o seguinte, ao hospital, o que é que eu tenho? Eu vou ter que tirar 300 pessoas daqui, onde é que eu vou colocar? Aquela colocação na rua foi sensacional. As pessoas jogaram os colchões, eu achei que aquilo ali, um improviso fantástico, mas que deu certo. Uhum. Deu certo. Agora, se estivesse chovendo, né? Então isso tudo pode ser preparado com bastante antecedência. Os planos de contingência são muito importantes. As pessoas não dão muita importância disso. Você viu aquele incêndio do Museu Nacional? Aquela quantidade de água daquele ali na próximo, se tivesse um plano de contingência, ali poderia ter tirado água dali, podia ter uma tubulação até preparado com antecedência, ter uma tubulação seca para lá, você colocar, já teria água. Então, são pequenos detalhes que as pessoas pensam muito no sprinkler, no detetor, tem procedimentos que você faz o estudo do local, você vê o que você tem no entorno e você pode tirar muito recurso barato, porque isso custa muito caro. Agora, o que custa uma tubulação, por exemplo, daquele lago até lá, uma tubulação seca até lá? E já você ter preparado uma base lá para botar uma bomba, porque também antes você chegar com a bomba lá e não conseguir... Então, que não precisa nem ser mecânica, pode ser plástica, que está fora do risco. Isso tudo pode ser trabalhado, tem que ter análise do local. E o Rio Sul, que eu estava falando, foi uma base de ensinamento para nós. Cada vez que esses 40 anos nós temos aprendido muita coisa ali. Mas eu queria falar uma última coisa para vocês, da importância do treinamento e do controle da corporação, do Corpo Bombeiro, do órgão público, sobre o treinamento do brigadista. Aquelas coisas que eu sempre digo que aconteceu por providência divina, eu passava ali na 13 de maio, há uns 2 anos atrás, e se uma senhora passou mal ali. E caiu no chão, e eu peguei meu telefone para ligar, e várias pessoas ligaram para o Corpo Bombeiro, e o Corpo Bombeiro não vinha. E logo chegaram 2 brigadistas, eu tenho isso filmado, que daí eu passei a filmar, embora as pessoas não reclamam que esteja filmando uma coisa dessa grave, mas eu sou ali naquele momento, eu era o especialista que estava, eu comecei a filmar. Chegou inclusive uma médica do Corpo Bombeiro, ela estava com uma roupa com short e tudo, ela passando, eu sou médica do Corpo Bombeiro. E os bombeiros civis falaram para ela, então liga para o Corpo Bombeiro e pede o bombeiro. E ela ficou ligando, e eu estou filmando. Aqueles 2 brigadistas chegaram, começaram a fazer os procedimentos para salvar aquela senhora. Daqui a pouco chegaram mais 2 do outro prédio ali. E começaram a salvar. Trouxeram aparelho para desfibrilador, começaram a fazer todo o procedimento. Fantástico aquilo. Agora, vocês imaginam quantos homens desse tem no Brasil inteiro? Se ali naquele 20 metros de extensão daquela calçada,
tiveram dois brigadistas de 2 prédios, 4 brigadistas. Você imagina quantos tem naquela Avenida Rio Branco, quantos tem no Brasil todo. E esses homens são contra quem? Como é que esse homem vai fazer tentar um salvamento de uma pessoa sem ter treinamento? Como é que essas pessoas são treinadas? Porque está cheio de empresa aí, qualquer um bota uma empresa, pô, isso aqui agora é obrigado, coloca aquele brigadista lá. Vamos botar um homem em pé lá, pô, ensinar ele a ser extintor. E a gente vê o que está vendo agora, grandes incêndios extintores, muitos. Eu não sei, teria que fazer o órgão público, eu não posso fazer isso, mas na época que eu estava na ativa, a quantidade de extintores com manutenção mal feita, errada, aproveitando material velho que você olha, está todo podre, eles dão lixa, pinta. Então, tem que haver um controle maior. Então, eles não sabem nem o que é um extintor. Agora, aquele homem vai salvar pessoas, vai cuidar do incêndio, vai salvar. É importante que haja controle do Estado desses bombeiros. Controle do Estado, que eu quero dizer com isso, da formação deles. Não é qualquer um que... Eu tenho vários filmezinhos que você deve ver também na internet, de pessoas treinando mal aquelas pessoas, ainda põe aquilo lá, ainda coloca na internet como sendo... É muito importante essa prova. Não se sabe... E as estatísticas? Quem é que sabe quantos homens desses estão salvos? Quantas pessoas foram salvas? Quantos incêndios foram salvos? Quanto é que gerou isso de economia para o Estado em termos de incêndio que não queimou? Mas se o incêndio do Hospital Badim não tivesse acontecido no Rio de Janeiro, naquele centro ali que foram atendidos por vários corpos de bombeiros ali próximo, e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro tivesse sido acionado como foi e como trabalhou, fosse um outro estado, não teria morrido muitas mais pessoas. Muito mais pessoas, porque eles atuaram ali com uma fórmula muito boa, né, de uma maestria excelente. Um assunto que a gente deve abordar também é em relação ao serviço de bombeiro civil no prédio. Então, nós estávamos vendo que tem que existir naquele prédio um planejamento em que o bombeiro civil vai fazer parte daquele planejamento, ou no combate a incêndio, ou na orientação de uma evacuação, mas ele tem um papel importante dentro de um planejamento global. E esse planejamento global, ele tem que analisar uma série de fatores em que vão determinar outras providências. Verdade. E enquanto o poder público não exigir que se faça tudo isso e se cobre, nós vamos ter serviços que não são bem feitos. E aí vai enganar, vai dar o gasto e não vai ter a reciprocidade. Essa é uma discussão que tem que ter, né? Tem que existir entre as autoridades. Exatamente. A formação desse bombeiro civil, ele não pode ir ali fazer um curso, por exemplo, na esquina. Ele tem que ter uma empresa sólida por trás dele, da formação dele, para ele saber o que ele tem que executar. Todo esse trabalho que tem por trás dele, da formação dele, da orientação, como que ele vai trabalhar naquele posto, inclusive, porque quando você vai instalar em determinado posto, é diferente de instalar um bombeiro em outro posto. Muito bom esse levantamento. E dentro desse aspecto, a empresa, por exemplo, a Sprink, ela tem a estatística dos incêndios em shopping, estatística nos prédios públicos, estatística em colégios, estatística em todo local onde tem. E em função disso, ela tem as observações. Como você falou do treinamento específico para cada tipo de risco, nós sabemos qual o tipo de risco maior dentro de um shopping. Nós sabemos o maior dentro de um prédio comercial. E aí vem o problema da prevenção. Porque nós vimos também que existe um número grande de princípio de incêndio com obras dentro do prédio de reforma. Na colocação de tapetes, nas soldas, principalmente dentro dos shafts, que joga fogo em vários pavimentos. E aí você tem que criar um procedimento preventivo. Não se pode fazer qualquer obra dentro de um prédio sem que se oferecer risco que não tenha uma prevenção do bombeiro perto, já com planejamento, com extintor, etc. Então, o número
de prevenções. Nós temos as estatísticas de incêndio e depois, na hora que começamos a implementar maciçamente a prevenção cresceu e o número de princípios de incêndio caiu. Então, essas questões e buscar experiências internacionais também vividas, porque uma empresa que simplesmente monta uma firma de brigada de incêndio para poder ganhar dinheiro... Agora, tu tem que ter uma empresa que você tenha os seus técnicos de segurança, que você tenha os seus instrutores, que esses teus instrutores façam cursos nos pontos de maior sabedoria e experiência dentro da área de combate a incêndio, de prevenção, para passar, porque o currículo pode te dar 500 horas aula para a formação do bombeiro civil, mas se não disser quais são os problemas que existem lá na hora da fumaça, que a fumaça mata muito mais do que o incêndio, do que o fogo. Então, essas questões, da onde se origina, quais são as dificuldades no combate a incêndio, como é que funciona um backdraft. Nós temos vários centros de treinamento, o bombeiro não vê. Agora, vê o backdraft acontecer. Na prática, Ver aquilo lá para ele saber o que aconteceu. O calor, né? Sentir o calor na testa. Então, essas questões todas engloba uma série de procedimentos que encarecem, inclusive. A gente tem muito contato com o bombeiro civil do Brasil inteiro, tá? Do Brasil inteiro. E aí, com esse contato, com essa conversa, o que eu comecei a descobrir? Por exemplo, não tem conhecimento nenhum de comportamento do fogo. E aí, onde que eu vou buscar conhecimento de comportamento do fogo no Brasil? A gente não conseguiu achar. Eu fiz um curso online pela NICT, um órgão americano, que orienta muito bem incêndio estrutural de comportamento do fogo. E lá eles perceberam, lá através de uma America Burning, lá de 74, né? Eles perceberam que os bombeiros que se acidentavam, que morriam dentro do incêndio, não tinham essa percepção do comportamento do fogo. Então, como você forma, diz a eficiência lá na ponta na hora que acontecer. Exatamente. Quantos incêndios não chegaram ao ápice que chegou ao Hospital Badim por conta do trabalho do bombeiro civil? É um trabalho que a gente tem muito pela frente, né, dessa formação desse bombeiro civil. Que é justamente a determinação da empresa de pesquisar, de fazer o levantamento depois de um incêndio, quais foram as causas, quais foram as falhas, aonde estava uma falha no planejamento, para que possa incorporar isso à massa crítica de formação. Isso. Porque essas experiências do dia a dia de cada incêndio tem que ser repassado como uma massa crítica do curso. Verdade. Então não adianta você dar 500 horas aulas para um homem e você não sabe a essência dos riscos, dos comportamentos, das estatísticas. Então isso tudo é muito importante. Muito bem. É o que eu exatamente penso. A gente não tem esse número vindo de lugar nenhum. E nós temos tudo isso. E você falou sobre o código a nível nacional. No início, como o Corpo de Bombeiros do Rio, ele passou, até mesmo por ser independente da Polícia Militar e ter mais autonomia dentro desse trabalho, ele começou a fazer os seus códigos. E aí, os oficiais, bombeiros dos demais estados, eles pertenciam à Polícia Militar. E nós trabalhamos na Constituição de 88 para poder garantir ao Corpo de Bombeiros Militar uma posição independente da Polícia Militar. Não para sermos independentes, mas por sermos duas instituições militares a trabalharmos juntos dentro de cada estado. Então, esse era o objetivo. E Polícia Militar se especializar na parte de segurança pública e o Corpo de Bombeiro se especializar na área de prevenção e combate a incêndio. E termos duas forças militares trabalhando em comum acordo. E nós trabalhamos isso muito bem. E conseguimos, através da ajuda do senador Nelson Carneiro e do então ministro na época, o ministro da Justiça, Bernardo Cabral, e o Ulisses Guimarães, nós trabalhávamos junto com ele e eles prometeram e colocaram o Corpo de Bombeiros num outro parágrafo na Constituição, garantindo ao Corpo de Bombeiro Militar as ações de defesa civil.
porque o Corpo de Bombeiro é a espinha dorsal da Defesa Civil. E com isso, nós conseguimos, com nossos cursos dentro da corporação, que tinha o curso de aperfeiçoamento de oficiais e o curso superior de bombeiros, esses corpos de bombeiros que iam se tornando separados da Polícia Militar, que tinha o seu corpo de bombeiro, eles passaram a mandar os oficiais serem formados no Rio de Janeiro. E com isso, nós passamos a irradiar a nossa doutrina, toda a nossa experiência e, paralelamente, também a parte preventiva de incêndio. Então, foi para todos os estados, à medida que o Corpo de Bombeiro ia separando da Polícia Militar, foi passando isso e eles passaram a adotar mais ou menos o mesmo código. Por isso que a gente fala lá na empresa que a segurança contra incêndio, a engenharia de incêndio do Brasil, o desenvolvimento do Corpo de Bombeiro e também da engenharia de segurança no trabalho, ela se confunde com a nossa empresa, com a nossa vida profissional. Tanto a prevenção contra incêndio, como o Corpo de Bombeiro, o desenvolvimento do Corpo de Bombeiro, cada Corpo de Bombeiro, hoje está anos-luz do que quando nós entramos, e na segurança do trabalho. Isso tudo nós passou pela gente, passou pelo nosso conhecimento, e mais do que o nosso conhecimento, a nossa vontade de fazer isso acontecer. Fazer acontecer a prevenção, fazer acontecer a separação dos corpos de bombeiro, fazer acontecer a segurança de incêndio no trabalho. Muito bom. Pessoal, eu queria agradecer vocês, agradecer essas duas autoridades aqui enormes nesse assunto. É muita honra mesmo para mim receber vocês dois aqui. Obrigado. Porque é tudo que a gente estuda, a gente vê personificado em vocês, de verdade. Eu acho que todos os profissionais de segurança contra incêndio agradecem pelo trabalho de vocês, indiferente se... eu acho que são os maus olhos, né, do brasileiro, não sei, de algumas pessoas, talvez, de perceberem que tem empresa no meio e está errado. Não. A empresa é percussora de grandes evoluções no mundo inteiro. E aqui no Brasil não foi diferente através de vocês dois. E é bom, né, falar muitas vezes isso para vocês dois, que vocês dois foram os percussores. Estamos aqui, hoje deixamos de ter muitas mortes por conta de vocês dois, pelo trabalho de vocês dois. Indiferente, vocês dois foram a espinha dorsal, igual o senhor falou, no caso da Defesa Civil, são a espinha dorsal do que temos hoje na segurança contra incêndio. Agradeço demais a presença de vocês dois. Nós somos simplesmente dois seres humanos que nascemos antes e temos a mesma angústia que vocês têm, de ver cada vez mais a prevenção superar para que a gente possa diminuir o sacrifício, diminuir a angústia, diminuir a perda de vida, diminuir a perda de patrimônio, porque o Brasil perde com tudo isso. Obrigado aos senhores. Um abraço. Até mais.